Há homens que não têm rosto, criminosos que atuam na sombra. Eles são poderosos, mas nem sempre os mais eficientes policiais sabem quem eles são. Esses homens podem ser um barbeiro, o dentista que obtura seu dente, ou o mecânico que conserta o motor do seu carro. Mas ele também pode ser um fantasma. Alguém que não se vê, não se ouve, mas que existe e opera milhões e milhões de dólares. E como se faz para prender um fantasma? Alguém poderoso que investe muito no anonimato? Hoje contaremos a história de Cabeça Branca, um homem poderoso no mundo do crime, considerado como um fantasma pela Polícia Federal e que rendeu 3 décadas de caçada. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui para te pedir o like de vocês, que por favor se inscreva no canal porque muita gente não tem se inscrito. Ativa o sininho para receber notificações toda vez que a gente lançar um novo vídeo. A gente tá lançando bastante vídeo novo, tem muito material bom. E assim, hoje a gente vai falar de um fantasma, cara. Um cara que muitos de vocês nunca ouviram falar, mas que é um dos maiores traficantes, comerciantes de entorpecentes da história do Brasil. Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, antes de começar essa história, eu quero falar pra vocês sobre a Insider. Aqui, ó, essa camiseta louca. Eu curto muito essa marca de verdade, velho. Na verdade, eu tô apaixonado. E vocês já sabem disso. Pra eu que vivo na correria, dou aulas, faço exercício, gravo conteúdo, roteiro, pá, tô sempre fazendo bagulho da hora pra vocês. Essa camiseta da Insider me caiu como uma luva, velho. Além de vestir muito bem, a Insider faz essas camisetas com uma tecnologia única. E eu vou falar pra vocês. O tecido não retém suor e também é anti-odor. A gente não fica fedendo, tá ligado? Sem falar que não precisa passar, por exemplo, né, mano? Eu nem tenho ferro em casa. Ela desamassa no seu próprio corpo. É só vestir e já era. Cara, é por isso que eu quase nunca tiro essa roupa do meu corpo. Dá pra usar mais de uma vez tranquilo e combina com qualquer tipo de look. Pô, você meter uma calça jeans fica da hora pra caramba. Aliás, falando em look, é o seguinte. Usei essa camiseta aqui, galera, um dia desses no frio, e foi só meter uma jaqueta por cima e já era. O tecido dela tem tanta tecnologia que a camiseta fica confortável tanto no frio quanto no calor. Pro Brasil, que é essa oscilação, é da hora pra caramba. E como o parceiro do canal é parceiro de vocês, porque vocês são donos disso aqui, a Insider disponibilizou pra gente um cupom chamado Iconografia 15, com 15% de desconto em qualquer produto. O Edu já colocou aí na tela o QR Code e também tem um link na descrição aí pra vocês clicarem. A hora é agora, galera. Já garante o presente pra você, né, nesse Natal, pros seus queridos. Inclusive tem roupas femininas também lá pra você presentear a tua mina ou pra mina presentear o teu mano com uma roupa masculina. O papo tá dado. Entra lá no site, cupom Iconografia 15 pra garantir o seu presentão e já era. Recado dado, bora pra história. Galera, muitos de vocês aí não tem nem ideia do poder que o cara que a gente vai falar hoje tem. Tô dizendo isso porque nem a Polícia Federal tinha essa ideia. O cara é tipo um fantasma. É alguém que viveu nas sombras, trilhando fortuna no submundo do crime. Chegando a ter mais de 1 bilhão em patrimônios. Pessoal, é isso aí mesmo que vocês ouviram. 1 bilhão, irmão. 1 bilhão com B. B de bola, B de bilhão. A nossa história, ela vai começar em Londrina, no Paraná. E o nosso personagem é um cara chamado Luiz Carlos da Rocha, que nasceu em Uraí, uma cidade pequena no interior do Paraná. Tem mais ou menos hoje uns 15 mil habitantes. Na época ela era menor ainda. Luiz Carlos nasceu naquele lugar, mas muito novo ele vai junto com a família para Londrina, uma das maiores cidades do estado. E assim, pessoal, os detalhes da vida dele e da operação que descobriu suas ações podem ser encontradas no livro Cabeça Branca ou também no livro A Rota Caipira. Ambos de um grande jornalista chamado Alan de Abreu. A gente vai deixar o link para vocês aí também dos dois livros. O jornalista, galera, o Alan de Abreu, é muito corajoso e teve acesso a muita coisa. Deixamos claro que tudo que nós vamos falar aqui estão publicados nesses dois livros e todo mundo tem acesso. A gente sempre deixa isso muito claro, pois tudo que passamos aqui não são informações privilegiadas que nós tivemos. Elas são frutos de livros e dados que já são públicos. A gente só faz a pesquisa e traz aqui para vocês. Aliás, a gente tem que parabenizar quem vai na fonte primária dessa pesquisa. Alan de Abreu, parabéns pelo trabalho, meu mano. A gente indica fortemente que vocês comprem o livro desse cara, porque vocês ajudam muito o jornalista a fazer o seu trabalho. Então vamos continuando aqui depois de fazer um merchan aí pro nosso querido Alan de Abreu. O pai do Luiz Carlos era um comerciante e ele passou a trabalhar com café. E na época, o pai dele começa a mexer com o esquema de contrabando de café. Deixa eu explicar para vocês melhor o esquema de contrabando de café no Brasil. Seguinte, naquela
época, pessoal, nos anos 60 e 70, o Brasil taxava o café com um imposto muito grande, um imposto brabo. Era alto mesmo, pois o café era um dos nossos maiores produtos de exportação e ajudava a sustentar a economia brasileira. E ainda hoje é, inclusive, né? O Paraguai, país que faz fronteira com o Paraná, né, e com o Brasil, importava e exportava e vendia produtos com impostos bem abaixo. Então, para muita gente, muito produtor de café, compensava economicamente contrabandear o café para o Paraguai para fazer a exportação por lá e ganhar mais dinheiro, porque os caras não tiravam uma fatia do imposto para eles. Levando o café para o Paraguai para exportar por lá, você não precisava pagar imposto para o Brasil. E aí essa parte do imposto o cara embolsava. Segundo Alain de Abreu, o autor que nós estamos usando para contar a história, o pai de Luiz Carlos da Rocha montou um sistema logístico para fazer isso daí. Além do mais, galera, o cara ia carregar café, levava café pro Paraguai e voltava carregado de uísque. Ganhava na ida e ganhava na volta. Não tinha BO e dava muito dinheiro. E aí é aquela fita, né, galera? O Luiz Carlos cresce vendo o pai fazendo essas paradas e ele também aprende a fazer até muito mais do que isso e expande o trabalho. O Luiz Carlos era um bordeiro, um cara que herdou o que o pai dele tinha e até expandiu. Só que ao longo dos anos 80, galera, o Brasil começa a baixar o preço do imposto sobre o café. E o país passa a deixar uma reserva de café para ser consumido aqui, pois o café passou a ser considerado uma espécie de produto de primeira necessidade. Pô, obviamente que o café é produto de primeira necessidade, né, gente? Pô, vocês vivem no Brasil. É mais do que justo isso aí. Qualquer casa que você for hoje tem um café preto pra você tomar passado na hora, né? Ou pra despertar de manhã. O brasileiro toma muito café, mano. Demais. Vocês estão ligados isso daí que na casa de todo mundo aí deve ter café. São 6 horas da manhã, a hora que você tá vendo esse vídeo, você deve estar tomando um cafezinho. Foi nessa época aí, em 1989, que Luiz Carlos da Rocha se envolveu num problemão com a polícia. Pega essa fita. Um agente da Polícia Federal estava investigando ele por contrabando de café, que não era considerado lá um crime violento, tal, com muita preocupação. Claro que Luiz Carlos ficou sabendo disso, que o cara estava investigando ele. Os dois estavam em um bar em Londrina e em um determinado momento, depois de umas bebidas, o investigador da Polícia Federal começou a discutir com o Luiz Carlos da Rocha. Luiz Carlos queria trocar uma ideia com o cara, né? Fala, pô, por que você tá me perseguindo e tal? E o cara falou, foi bem sincero com ele, o policial. Mano, eu não converso com bandido. Tá? Bandido eu prendo. Aí Luiz Carlos da Rocha chegou pro cara e falou assim: mano, você só fala que eu sou bandido e só fala essas coisas pra mim, só vem debater comigo porque você tá com uma arma na mão aí, uma arma na cinta, tá ligado? Você se sente um super-homem. Sem arma você é igual eu. O agente federal então sacou do cano, meteu o cano em cima do carro, né? Tirou da cinta e meteu em cima do carro. Falou, não seja por isso, mano. Então vamos sair na mão aqui agora. Sem arma e sem nada. Mano, e os caras começaram a rolar no chão, trocando soco. Saíram na mão, na frente do bar, no meio de uma das avenidas mais movimentadas lá. E no meio da briga, o Luiz Carlos pegou a arma do capô do carro e deu 2 disparos no policial federal. Dali pra frente, a tese do Alain de Abreu é que uma rusga muito forte entre a Polícia Federal de Londrina e Luiz Carlos da Rocha começou a acontecer. Tanto que o Luiz Carlos da Rocha teve que fugir de Londrina na época. Como o Luiz Carlos herdou toda a logística do pai, lá no final dos anos 80, ele começou a transportar entorpecentes pelas rotas usadas pelo contrabando de café. Uma dessas rotas é o que nós chamamos de Rota Caipira, que está no livro que a gente indicou. Ela percorre o interior do Paraná e São Paulo, abastecendo toda a região interiorana e do oeste paulista. Se você conhece algum amigo farinheiro nesses lugares, certamente ele usou alguma coisa que veio do Luiz Carlos da Rocha. Alain de Abreu também afirma que ao entrevistar camaradas do Luiz Carlos da Rocha das antigas, os caras falaram, pô, ele era muito gente fina, era bom de conversa e muito conhecida pela classe média de Londrina. Então, Luiz Carlos, ele vira um traficante de entorpecentes em atacado. Vamos agora falar sobre a principal característica dele. Ele é um cara de negócios discreto. E assim, a gente fala muito de bandido aqui. Bandido que gosta de aparecer vai preso ou acaba debaixo da terra. Isso é uma lei na criminalidade. A gente tem um vídeo aqui sobre o Marcinho VP, por exemplo, do Santa Marta, no Rio de Janeiro. E depois dá uma olhada lá. Ele é exatamente o contrário do Luiz Carlos. Enquanto o Luiz Carlos abdicava de aparecer, o Marcinho VP gostava de aparecer em todo lugar, principalmente. A descrição do Luiz Carlos era tanta que muita gente nem sabia o seu nome. Ele negociava e os caras tiveram que inventar um apelido para ele. E o apelido foi Cabeça Branca, dado aos cabelos que ficaram grisalhos, né? Quando começa a ficar branco,
mesmo antes dos 30 anos. Mas olha só, galera, o que a gente vai falar aqui pra vocês, o que a gente tá falando aqui pra vocês é o que conseguiu ser apurado, porque muita coisa não foi apurada, pois nem a polícia que investigou o cara durante muitos anos sabe de alguns trechos da vida dele, porque ele era tão discreto que uma parte da vida dele é uma incógnita, ninguém sabe, é um anonimato, tá ligado? Nem as pessoas que são próximas sabem direito como é que foi alguns trechos da vida dele. O Alan de Abreu, o jornalista, ao conversar com um agente da polícia que entrou na treta com ele, o cara disse assim, ó: o segredo do Cabeça Branca é que ele só exercia o poder dele com gente que atravessava o seu caminho pelo crime. Ele nunca cometeu erros primários de tirar a vida de pessoas inocentes ou de se meter com política e a mídia, por exemplo, coisa que faz com que qualquer traficante fique exposto se mexer com esses meios. Então ele conseguia ficar no anonimato pesado aí total. Galera, o cara operou por 30 anos, 3 décadas, e a polícia não tinha nem noção de como ele estava ou como ele era. Os caras era só uma foto antiga dele do meados dos anos 90 e só isso. O cara era simplesmente um fantasma, um espectro. Obviamente, né, galera, que ele pagou muita gente, né? Deve ter comprado muito silêncio, inclusive de policiais corruptos, juízes, promotores e etc. O Cabeça Branca quase foi preso em 2004. A Polícia Federal e Civil interceptaram um avião dele descendo em uma de suas fazendas. Através do cruzamento de documentos e informações, os caras conseguiram descobrir que o Cabeça Branca estaria em uma pizzaria em Londrina para comemorar o aniversário da mãe. Enfim, a mãe fez o aniversário, os irmãos chamaram ele e ele iria. Galera, a Polícia Federal montou um baita de uma operação para prender ele, tá ligado? Disfarçaram 10 homens de garçom, fizeram campana na porta do lugar, fecharam saídas da cidade com homens disfarçados. Mas adivinha, Cabeça Branca simplesmente não apareceu no lugar. Ele pegou o telefone, ligou para os parentes e disse que em uma das fazendas dele tinha ocorrido um surto de febre aftosa com o gado. Aí já era, mano. O cara nem colou na festa e a polícia não conseguiu dar o bote. Depois dessa parada aí, o Cabeça Branca fez uma cirurgia plástica e até mudou de nome, identidade e tudo. E foram mais de 10 anos sem ninguém ouvir falar nele na Polícia Federal. 10 anos sumido, simplesmente ninguém sabia onde ele estava, ninguém ouviu falar dele. Acharam até que ele tinha parado de operar. E a coisa só começa a mudar mesmo quando seu nome é citado numa operação chefiada por um delegado brabo. Um delegado brabo mesmo, viu, galera? Agora ela fala dele aqui. E quando eu falo que o delegado é brabo, é porque ele é polícia brabo mesmo, que trabalha muito, bom de fazer polícia, de investigação. O nome desse homem, desse delegado, é Elvis Seco, Dr. Elvis Seco. Um dos melhores delegados da Polícia Federal. É a nata do bagulho mesmo. Tá ligado? O cara é especializado em crime organizado e tráfico internacional de entorpecentes, galera. Ele enfrentou os piores e mais poderosos homens do ramo. Cara brabo mesmo, eu já falei pra vocês, eu repito, o cara é brabo de verdade. Seco, sempre olha olho a olho nos caras. Caneta e arma na mão, o negócio dele é investigar, prender e entregar o material certo de que a justiça vai poder condenar o cara e fazer o cara mofar na cana. É um policial pesado mesmo, tá ligado? E a equipe dele também. Homens assim como o Dr. Elvis Seco, até pessoas muito poderosas do submundo têm respeito. Dr. Elvis Seco estava trabalhando em uma operação chamada Operação Quijarro, que é uma região da Bolívia. Ele investigava o transporte de entorpecentes da Bolívia para o Brasil através do Mato Grosso do Sul. Essa operação, galera, foi enorme e prendeu gente do sul do Paraná a Presidente Prudente de São Paulo. Muita gente foi encarcerada nisso daí. Uma das pessoas presas foi Lídia Caiola Mosqueira. Durante o interrogatório com policiais, ela disse que uma das principais pessoas que ela fornecia pó era um tal de Cabeça Branca, que nem ela conhecia a identidade direita. Ela falou, só vem, eu negocio e eu nem sei quem é. Mas o cara é bom e carrega muito. Esse lance ocorreu em 2016. 12 anos depois do lance lá na pizzaria que eu contei pra vocês. Já fazia tempo que a polícia perdeu qualquer tipo de pista dele. Muita gente até acreditou que ele não estava mais vivo. Era um fantasma de verdade, um fantasma mesmo. Então foi que deu um estralo na cabeça do Dr. Elvis Seco. E ele foi procurar algumas pessoas para montar uma equipe para caçar esse cara. Essa equipe era formada por policiais farejadores. Só cara bom de serviço acostumado a farejar gente e prender. Formado
formaram então uma equipe de 8 pessoas. Vocês devem estar se perguntando assim, né, galera? Pô, velho, como vocês vão prender o maior traficante da América do Sul com 8 bicos, com 8 pessoas? E é exatamente assim que se prende gente não solta, galera. Aquelas imagens que vocês acompanham por aí, sabe aquelas imagens de jornal das 6 horas da tarde? Que a polícia estoura a porta do cara às 6 horas da manhã, enquanto ele tá dormindo com a sua senhora ali, vestindo uma cueca de seda? Isso é chamado momento da cana. Essa parada aí é o final da operação. Antes disso, já houve uma grande investigação, juntou-se tanta coisa que o cara vai pro xadrez, tendo já a consciência que não vai sair. Se ele negar qualquer coisa, o policial apresenta pra ele até a gravação que ele fala com a amante ou com colegas do tráfico. Essa galera junta muita prova antes de meter o cara em cana. Então esse grupo de 8 pessoas eram homens de confiança da Polícia Federal e de confiança do Dr. Evio Seco. E o grupo era pequeno exatamente pelo fato de haver suspeitas que Cabeça Branca tinha na folha de pagamento gente da polícia, inclusive da Polícia Federal. E olha, galera, o trampo que esses caras receberam é embaçado. Como que você vira a sombra que você vai atrás de um cara que é um fantasma? Como que você vai ver a sombra de um cara que é um espectro? Como você vai prendê-lo? A operação ganhou o nome, inclusive, de Operação Spectrum, que é o termo usado, né, para identificar a aparição de um fantasma. Fantasma não se vê o corpo, se vê apenas o espectro. O Cabeça Branca também não dava mole para seus inimigos ou quem tentava denunciar ele. Teve jornalista paraguaio que teve que fugir da região onde ele atuava como jornalista ali para não perder a vida, porque foi inclusive sequestrado, segundo investigações, a mando do próprio Cabeça Branca. A estratégia que Cabeça Branca usava para causar medo era a seguinte: eu só uso a violência quando precisa, mas aí é violência de verdade. É bem diferente de alguns chefes que usam a violência de forma corriqueira para tudo, para resolver qualquer coisa. Sabe aquele cara quieto? Todo mundo deve conhecer um cara quietão, parece não se estressar com nada, deixa passar um monte de coisa. Mas você já viu um cara desse quando fica bruxão, quando fica nervoso? Isso se chama canalização da violência com todo o potencial em uma determinada situação. Isso se chama fúria, galera. Então todo mundo temia a fúria do Cabeça Branca. Galera, as investigações descobriram que Cabeça Branca vendia pó desta maneira aqui, ó. Os pacotes chegavam em fazendas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, muitas deles. Elas eram transportadas da Bolívia, Peru e Colômbia de avião até o Brasil, que são os principais países produtores. Então chegava no Brasil na fazenda e de lá os caminhões do Cabeça Branca, que eram muitos, transportavam esse pó por rotas até o litoral ou para a parte do interior do Sudeste para ser consumido internamente no Brasil e no litoral para ser exportado. Parte significativa dessa coca era vendida para o primeiro comando de São Paulo e para o CV no Rio de Janeiro. Eram inimigos em uma determinada época e ele vendia para os dois, não tinha problema para ele porque ele se achava o empreendedor do pó. Segundo Alan de Abreu, Cabeça Branca tinha o Zap Zap, ou seja, ele negociava, ó, pega aí o caderninho para você anotar, chefões da máfia italiana, da máfia sérvia, com cartéis mexicanos e até com máfias russas. Ele sabia todos os caminhões que saíam, onde esses caminhões estavam, toda vez que um deles era interceptado, em minutos ele ficava sabendo. A gente não sabe se pelo motorista, a gente não sabe se pela polícia ou por olheiros que acompanhavam o caminhão. A polícia prendeu R$1 bilhão em patrimônio com Cabeça Branca. 1 bilhão, brother, não é qualquer coisa. Eram quase 100 apartamentos e mais de 50 carros, além de fazendas e, claro, aviões. A Polícia Federal, galera, com esse grupo pequeno de homens que trabalharam muito, inclusive, fez um baita de um trampo. Os caras não dormiam, ficavam meses e meses de campana. Chegaram a acompanhar a Cabeça Branca em um passeio no shopping. Mano, pesado mesmo, os caras tramparam pra cacete. Essa trabalheira toda se deu também pelo fato do Cabeça Branca ter feito algumas cirurgias plásticas, né? O seu rosto foi identificado através do uso de alta tecnologia da Polícia Federal. Então vamos lá, galera, vamos pro desfecho. Em 2017, Cabeça Branca, de manhã, cedinho, entrou em uma padaria de chinelo e bermuda e foi comprar um pão como qualquer cidadão normal, né? Como seu pai faz, meu pai, meu irmão, tal. Os policiais, que já estavam há dias esperando o momento, né, certo, para fazer a prisão, viram a oportunidade. Quando eles avistaram o alvo entrando na padaria, empunharam as armas e foram atrás. Cabeça Branca não se assusta e não resiste, como alguém muito calmo. Ele obedece às ordens dos policiais, levanta as mãos, deita no chão. Simplesmente isso. No carro da polícia, ele conversa tranquilamente com os policiais, com os agentes. Não nega nada, reconhece que foi preso e que perdeu a parada. Chega a brincar e dar risada em alguns momentos com os caras, numa calma assustadora, digna de toda a história que a gente contou sobre ele e que comprova isso que a gente tá contando.
Quer saber o mais impressionante, galera? Olha que louco isso. Quando interrogaram a esposa dele, ela disse que não conhecia nenhum Luiz Carlos da Rocha. Esse cara. Ela disse que era casada com um tal de Vitor Luiz, de 55 anos, que não tinha nada de bagulho de cabeça branca. E realmente a polícia averigou e ela não sabia de nada. Aliás, é muito louco isso, porque ninguém lá na cidade de Sorriso, onde ele foi preso no Mato Grosso, sabia quem ele era. Os vizinhos mesmo tomavam cerveja com o cara e não desconfiavam de absolutamente nada. Cabeça Branca hoje está em um presídio federal. Perdeu peso. De tempos em tempos ele passa por um regime disciplinar com apenas 2 horas de banho de sol ao dia, que é um regime disciplinar diferenciado que a gente fala nas prisões federais, que é muito pesado. E o presídio federal no Brasil, galera, ele é trancadura de verdade. Nunca houve fugas que deram certo em lugares como esse. É um lugar onde o cara é preso e o cara realmente mofa lá até pagar todo o seu tempo de pena. A história do Cabeça Branca, galera, é muito interessante, pois mostra pra gente que o crime não tem rosto, tá? Não tem endereço, não tem alarde, e que o seu barbeiro, o veterinário do seu cachorro ou o apresentador do canal do YouTube que você assiste pode ser um traficante internacional. E você, que nem sabe se o cara é ou não é, fica aí xingando e falando groselha nos comentários, hein? Nossa equipe tem vários membros. De repente, alguém vende um negocinho ou tem vários aviões. Forte abraço, galera. Obrigado por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui. No final, eu peço novamente seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho, clique no botão valeu para doar alguma quantidade de dinheiro pra gente, pra manter toda essa estrutura aqui, melhorar nosso trabalho. E se possível, vire membro do nosso canal por apenas R$ 4,99 para ajudar a gente a produzir. Fui, valeu!